A palavra de cientista hoje pertence a Teresa Cruz, é investigadora do mar, é professora do Departamento de Biologia da Universidade de Évora e estuda, estou a ler as notas que tenho aqui, espero que estejam certas, estuda há mais de 30 anos os percebes. Esse bichinho fascinante do ponto de vista gastronómico, mas também, pelo que tenho lido ao longo destes tempos, fascinante do ponto de vista científico. Há algumas novidades, nomeadamente nas publicações de referência pela mão da Teresa Cruz, há algumas novidades em relação ao conhecimento dos percebes. Já lá iremos. Teresa, antes de mais, bem-vinda a esta conversa. Obrigada. Suponho que o seu interesse não é só como investigadora e o seu fascínio é também um fascínio gastronómico, não? Não vai dizer que não gosta de percebes. Acontece, podia acontecer. Gosto, mas não é assim. Não é o seu marisco favorito. Não é o meu marisco favorito, não. Sim, sim. Por acaso gosto mais de cracas. Cracas? Dentro do mesmo grupo gosto mais de cracas. São da família, não é? São também cirrípedes, como aos percebes. Sim, sim. Exatamente. Muito bem. Gostos não se discutem, não é? Gosto mas os percebes são de facto reconhecidos para quem gosta, não é? Como uma das grandes iguarias do nosso mar, do nosso oceano. Teresa, propunha-lhe uma abordagem se calhar um bocadinho simplória, ou talvez não. Do ponto de vista científico, como é que se descreve um percebe? Eu estou a propor-lhe esta pergunta para início de conversa porque sei que a sua descrição é de algum modo fascinante até do ponto de vista científico, não é? Bom, eles são, do ponto de vista científico, eles são crustáceos, não é? São crustáceos do grupo dos cirrípedes. Mas se pensarmos que são crustáceos, para a maior parte das pessoas não os identifica logo como crustáceos, não é? Uma pessoa, quando pensa nos crustáceos, pensa no caranguejo, num camarão, numa lagosta, se tiver sorte. Exato, sim. mas não pensa nos percebes e nas cracas, porque são do mesmo grupo, os percebes e as cracas. E realmente, durante bastante tempo, pensava-se que eles eram moluscos. No século XIX, pensava-se que eles eram moluscos, até que houve um médico que observou as larvas destes organismos e viu que as larvas eram muito parecidas com as dos crustáceos e não tinham nada a ver com os moluscos. E foi uma descoberta na altura que depois também não foi completamente, não é a causa direta, mas há um grande cientista que é o que toda a gente conhece, o Charles Darwin, que estuda durante 9 anos da vida dele, ali a meio da vida dele. Até há teorias que é um bocadinho por causa disso que ele atrasa a publicação da sua publicação mãe, não é? Da origem das espécies, da seleção natural. E está ali 9 anos, ali a meio da vida, a estudar todas as cracas e os percebes que há em todo o mundo. Porquê? Porque fica também fascinado, não é? Ao princípio, achava que ia resolver as coisas muito rapidamente, mas depois demora 9 anos. E que ainda é hoje a Bíblia o grande livro dos crustáceos cirrípedes. São diferentes, porque estão agarrados às rochas, não é? Sim. Estão agarrados, eles enquanto larvas fixam-se com a cabeça, portanto, nas rochas, ou outros percebes, ou outros organismos, e, portanto, tudo aquilo que está no pedúnculo de um percebe, podemos considerar um bocadinho como a parte da cabeça, não é? Que desenvolveu. E, portanto, eles passam a vida, dizem-se que estes organismos passam a vida a fazer o pino, não é? Estão fixos com a cabeça colada às pedras, e depois com as perninhas para cima, que as perninhas, que são os apêndices torácicos, o equivalente às patas de um camarão ou de um caranguejo, e que se para o camarão ou para o caranguejo dá para andar ou para dar saltinhos ou para nadar, no caso dos percebes e das cracas serve para se alimentar e para agarrar a comida que lhes chega lá a eles, não é? Sim. Porque aqueles coitados não podem pôr à estrada. Eles não se deslocam mesmo, não é? Não se deslocam mesmo. Os percebes conseguem um bocadinho. Só, não é? Sim. Conseguem um bocadinho. E há aquele aspecto também, é como se vivem, não quer dizer que haja um ou outro isolado, mas vivem em pequenas colónias, não é? Habitualmente vimos-los assim em pequenos agrupamentos.
Vivem também porque eles se fixam muitos, não é? Portanto, eles têm os percebes, como a maior parte dos organismos litorais marinhos, têm uma vida dupla, têm uma vida larva, livre, nas correntes, e depois têm uma vida chamada vida bentónica, não é? No substrato, neste caso sobre as rochas, e a larva tem que se fixar e sofre uma metamorfose em jovem percebo, não é? E quando se fixa-se em muita quantidade nos próprios percebos. E, portanto, aquilo forma ali aquele grupo que parece uma floresta, com os percebos todos uns agarrados aos outros, o que tem bastante impacto se nós pensarmos na pesca, não é? E na conservação desta espécie. E naquela pequena floresta, como a Teresa Cruz referiu, é ali que também eles se reproduzem. Sim, eles têm... Portanto, eles têm um método de reprodução que fazem, sobretudo, uma fecundação cruzada, uma espécie de uma cópula, o que é designado como uma pseudocópula. Portanto, eles são hermafroditas, cada percebe é macho e fêmea ao mesmo tempo, e quando se estão a comportar como macho, portanto, têm um pénis extensível que deposita esperma nos vizinhos, não é? Onde ele consegue alcançar, e os percebes que recebem esse esperma, que estão a fazer de fêmeas, dá-se então aí a fecundação dentro do percebo que fez de fêmea, não é? E faz aí a fecundação. Portanto, também o facto de eles estarem nestes grupos favorece este processo, não é? Porque eles estão todos juntos, mas realmente se um percebo se apaixonar por um percebo que esteja longe, isso já não dá, já é mais difícil. Já não dá. Já é mais difícil. Tem os prós e contras, mas por outro lado facilitar a produção, não é preciso fazer uma espécie de conquista macho-fêmea ou ir para outros lados, portanto há ali uma... com os seus vizinhos. É nos vizinhos, no seu lar. Teresa Cruz, ainda voltando à descrição muito interessante que estava a fazer, dele estar a fazer o pino, a cabeça estar agarrada à rocha, por aí fora, mas depois há aquela parte que é muito característica, não é? Muito visível, aquela espécie de quase de flor, há que lhe chama a unha, não é? Aquela parte mais sólida, não é? Que é a parte superior. Qual é a função exatamente daquela parte do percebo? Dentro do pedúnculo, que é aquilo que nós comemos, não é? Essencialmente. É uma espécie de um cilindrozinho, quase parece pano, não é? Tecido, às vezes. Sim, aquilo que se visto ao microscópio tem uma estrutura lindíssima. Parece assim um telhado, umas telhas que são espículas calcárias todas assim, encaixadas. Sim. Por acaso é um padrão muito bonito. Onde as larvas se fixam entre as telhas, que são essas espículas. Agora, dentro do pedúnculo, o que eles têm, essencialmente, é músculo e ovário. Exato, isso é aquilo que as pessoas comem, não é? É aquele tecido... melhor. Depois, dentro da unha, que em latim aquilo que chama-se chama a unha, sim. Que tem aquelas placas de capítulo. Chama-se capítulo. Sim. Dentro daquela unha tem o resto dos órgãos do animal. Ou seja, tem as tais patinhas, as tais patas com que ele se alimenta, que depois põe cá para fora, abre, e que quando a água vem com partículas e com plâncton, com essas patinhas, quando tocam, ele reage, não é? E depois leva a comida para a boca com essas tais, são chamados os cirros. Portanto, essas patas têm o nome de cirros, por isso é que eles são do grupo dos cirrípedes. São uma espécie de rede de pesca, não é? Exatamente. Filtra o alimento que fica ali preso, é ali capturado. Faz ali uma rede e, portanto, tem todo o aparelho alimentar, o trato alimentar, a boca, o intestino, o ânus, e depois tem a parte sexual masculina, portanto, onde estão os testículos, a vesícula seminal, o tal pénis, enquanto o ovário está na parte do pedúnculo, a parte masculina está dentro da tal unha. Portanto, é essencialmente esses os órgãos que existem dentro da unha. Que tipo de alimento é que eles capturam? Um alimento microscópico, claro.
Ou Pode ser também? plâncton, material orgânico particulado que também está dissolvido na água. Eles vivem. Mas portanto, plâncton, ou seja, outros animais, não outras larvas. algas, não vão por aí por algas, por uma alimentação mais vegetariana, digamos assim. Não parece tanto, mas basicamente é a comida que chegar também a eles, não é? Mas tem não há muitos estudos sobre o que eles comem, assim como muito pormenor. Mas nos poucos que há, é plâncton, partículas orgânicas, também se alimentam. Há percebes na nossa costa, já sabemos, em maior quantidade nos lados do que nos outros. Na costa sul, não, pois não. Há ali exigências de um tipo de característica de rochoso, das rochas onde eles estão, do mar mais ou menos batido, não sei. Não tenho ideia de haver percebes na costa do Algarve, não sei. Sim, muito menos. Muito menos, não é? Eles necessitam de um habitat específico. Depois de virarmos ali Sagres, depois de virar Sagres para... Na costa do Algarve, eu estava a falar na costa sul, claro. Pois, a costa do Algarve também é a costa oeste, sim. Sagres, Vila do Bispo, Algesur, por aí fora, claro, são zonas ricas, não é? Estava a pensar, mas na costa sul, a Algarvia, não há, porque eles precisam de um habitat específico, não é? Sim, eles uma das características dos percebes, de todas as espécies do género, que eles são do género Polycipes, dos percebes são que vivem em sítios muito hidrodinâmicos, muito agitados. E não é preciso ir para a costa sul do Algarve, mesmo que se nós formos, por exemplo, ali a Sesimbra, né? Sim. Já somos ali àquelas rochas ali entre a Sesimbra e a Rábida, também... Sim. Quer dizer, se nós quisermos encontrar um percebinho, vamos lá encontrá-lo, com certeza. Mas não tem nada a ver com as populações de percebes que existem ali no Cabo Especial ou nos cabos, nas zonas mais agitadas. Faz uma grande diferença. E mesmo a uma escala pequenina, mesmo às vezes numa pedra, o lado mais exposto, portanto, tem muito mais percebes do que mesmo ali atrás da pedra, que está um bocadinho mais abrigado. O lado mais exposto ao mar e à intensidade do mar. Isso tem a ver com o quê? Com o alimento, com as zonas onde o alimento... Não sei, estou a imaginar. Porque essa exposição a zonas mais agredidas pelo mar, e daí se sabe o risco que os mariscadores correm e o que têm que fazer para chegar às zonas onde há percebes, não é? São, de facto, zonas complicadas de abordar. Sim, é muito arriscado ir ao percebe. Mas do ponto de vista do percebe, qual é a vantagem, a lógica de procurar essas zonas de mar mais agitado, mais batido? Das experiências que nós temos feito, e temos estudado esse assunto já há muito tempo, podem existir várias razões, mas uma razão que é importante, que nós sabemos que é importante, tem a ver com ser um refúgio à predação. Um refúgio ali, não é só, mas esse é um aspecto importante, porque nós, por exemplo, fizemos algumas experiências em que transplantámos percebes para zonas mais abrigadas e eles sobreviviam, mas desde que fossem protegidos de predadores. Sim. Portanto, nos sítios mais hidrodinâmicos também são sítios menos acessíveis aos predadores, não é? Se for um peixinho e quiser andar a comer ali naquela rebentação, naquela máquina de lavar a roupa, é mais complicado do que se a água estiver assim mais paradinha. Portanto, tem mas mais não é só isso, Mas este é um aspecto importante. É um aspecto, sim. Depois também o facto de eles se fixarem muito em cima dos outros, também se não estiverem lá, também é mais difícil de se fixarem. Claro. Não é que também dificulta, não é? Depois também o modo de alimentação, o facto de eles se alimentarem à custa realmente do que tem a água, né? A água tem que ser ser hidrodinâmica. Se tiverem uma água muito paradinha, com pouca comida também em suspensão, também há de dificultar. Mas a predação é sem dúvida, isso já fizemos trabalho experimental que sabemos que é importante. Quais são os grandes predadores? São peixes, pequenos peixes ou
caranguejos ou por aí Sim, fora? peixes. Dá trabalho aos Estrelas peixes, do apanhar um mar. percebo, quebrá-lo. Enfim, aquela parte do pedúnculo é mais molinha, não é? Para os peixes, mas Sim, mas estrelas do mar às também. vezes os sárabes têm lá dentro da, Sim, da barriguinha deles só têm percebes. Sim, bom. Espertos, bom. Estrelas do mar também são predadores Também. dos percebos. Estrelas, Muito, sim. muito Estrelas do mar interessante. são um dos grandes predadores também Sim, destas sim. zonas. Eu estava aqui a ver num texto que tem aqui à minha frente sobre os percebes e sobre o seu trabalho, onde se diz, a certa altura eu fiquei aqui com uma dúvida, que é, para já percebes desde o sudoeste da Inglaterra até Portugal, por aí fora, noroeste da costa africana, até ao Senegal, isto do nosso lado, porque suponho que também há na América, no continente americano também haverá, obviamente. Do Pacífico. No Pacífico também, não é? Só no Pacífico. Exato. Só no Pacífico mesmo, por aí. Sim, sim. Quando se diz percebe, estamos a falar apenas de uma espécie com características bem definidas, ou há variações, ou há diferentes percebes? Existem 4 espécies de percebes. Percebes, se nós chamarmos... Percebes é o nome vulgar, não é? Sim, é o nome sim, vulgar, sim. E é o nome vulgar que é dado a estes animais do género Polycipes. Sim. E que quem dá este nome de percebe são os espanhóis, são os portugueses e depois na América do Sul também se chama percebes no México, no Equador, no Peru. Sim. Portanto, na América do Sul e Central também, hispânica, também se dá o nome de percebes. Porque os franceses dão-lhe o nome de pousse-pied, por exemplo, ou pied de biche. E portanto aí já não é percebo. Sim, mas aquilo sim. e os ingleses que não e os americanos que não gostam muito os canadianos sim, agora os americanos e os ingleses, os Estados Unidos chamam-lhe ao nome, já não tem um nome vulgar de espécie que se come, chamam-lhe os stalked barnacles ou os goose barnacles. Essa é a parte da designação, mas da parte do animalzinho em si, o género Polycipes, portanto, é o que nós chamamos os percebes assim. Sim. Mas um percebo inglês... São 4 espécies. É diferente de um português? Pode ser diferente ou é? É maior, é mais pequeno? Espécies, 4 espécies. E essas espécies têm características diferentes, então? Sim. São todas do mesmo género. Mas variam sobretudo em quê? No tamanho, na morfologia? É sobretudo nas placas da tal unha. Tem diferenças nas placas, conseguimos identificar diferenças, assim morfológicas, não é? Morfológicas. Claro, também estão diferentes geneticamente, mas em termos morfológicos as placas da unha é fácil fácil. Nós, o percebo de Cabo Verde foi um percebo que nós descrevemos como uma espécie nova em 2010, portanto a minha colega Joana Fernandes e eu e um colega também americano, e que foi a genética, foi por via da genética que chegámos a perceber que era uma espécie diferente. Que interessante. E em 2010, portanto, em 2010 sim. Não foi assim... Há muito tempo, sim. Foi há muito tempo, e já há muito tempo que se comia percebo em Cabo Verde. Portanto, não é uma espécie que não fosse vendida, que não fosse consumida, que não... E depois já era uma coisa nova para a ciência. Não é? Foi uma coisa incrível, foi fantástico perceber. É fácil de nos explicar qual foi, do ponto de vista genético, quais foram as diferenciações que levaram à designação dessa nova espécie? Foi esse estudo que a minha colega Joana fez. Mas essa espécie difere das outras que já conhecia em quê? Exatamente. Nos genes. Portanto, estudámos um gene e víamos que ele tinha... Muito bem. Um gene que se costuma estudar para estes fins e que não podia ser a constituição e as mutações que ele tinha, que queria dizer que já estavam há muito tempo separados, a espécie de Cabo Verde e a espécie continental europeia e africana. Geneticamente, portanto, estavam separadas. E o nível de separação indicava que já há muitos milhões de anos que estavam separadas. Isso é muito interessante. Mas do ponto de vista macro, se posso utilizar esta expressão, ou de sabor, não tinham nenhuma outra característica muito diferenciadora, ou diferenciadora, se calhar, não é? Pois, quando nós quisemos depois ver,
diferenças Sim, sim, vimos-las, mas foi preciso claro, mas escrever. foi preciso ir primeiro aos genes, perceber Por onde é que acaso está na origem. foi. Quer dizer, se o Darwin, na altura, Sim, sim. se ele tivesse... Ele, por acaso, ele até esteve em Cabo Verde, no início da sua viagem do Beagle, mas naquela altura ele não estava muito interessado em cirrípedes. Se ele tivesse visto, ele de certeza que teria visto que era outra coisa. Muito bem. O que é que impede que os percebes sejam sejam criados em cativeiro? Tanto quanto sei, isso não acontece. Até agora, imagino que eventualmente haverá experiências para isso, mas posso estar errado, tenho ideia de ter essa informação de que é uma espécie difícil, muito difícil de criar em cativeiro. Sim. Não, já... Até do seu grupo, dos seus trabalhos ao longo destes 30 anos, não sei se já passou também por algumas experiências de tentativa de os criarem em ambiente não natural, não no mar, não é? Ou no mar, mas pelo menos com controle humano. Sim, durante muito tempo havia um grande estrangulamento, no sentido que não se encontrava um substrato onde as tais larvas, não é, se fixassem e que se conseguisse de alguma maneira fechar o ciclo, nem em laboratório, nem na vida, nem no terreno, não é? Nem no ambiente natural. Portanto, em laboratório era difícil fazer com que as larvas se fixassem a qualquer coisa e se transformassem em percebe, não é, juvenil. Tínhamos as larvas e tínhamos os substratos, mas depois aquilo não juntava as duas coisas com facilidade. Elas não se fixavam e transformavam em percebe. E na natureza também não se encontrava, não se tinha um substrato que fosse fácil, não é? Onde que se pudesse depois levar e utilizar para crescer noutros sítios, por exemplo. Sim. E isso estrangulou sempre a aquacultura desta espécie, ou a possibilidade de cultivar esta espécie. Depois nós tivemos 2 projetos, um para o mar e um também do Alentejo 2030, de tentar fazer este cultivo experimental dos percebes, porque descobrimos um substrato, que temos até a patente europeia disso, que efetivamente o que faz é que se conseguisse facilmente colher as larvas e depois os juvenis nesses substratos e pudéssemos tentar levá-los para outros sítios para crescer. E foi o que nós fizemos quando conseguimos encontrar isso. Fizemos umas tentativas dentro do Porto de Sines de cultivar efetivamente agora os percebinhos que vinham do seu ambiente natural agarrados a esses substratos e tentar cultivá-los em jangada, em sítios mais controlados, que fossem mais acessíveis e que pudéssemos, como se faz, por exemplo, com o mexilhão na Galiza, aquelas bateias que eles têm lá. Só que no caso do mexilhão, eles vão muitas vezes buscar o mexilhão bebé à costa. Mas o próprio depois mexilhão também consegue se fixar lá nas bateias. Aqui tinha havido até nos anos 80 umas tentativas dessas ali em Santander, mas que era apanhar rocha com percebes e pôr a cultivar numa jangada. Ora, isso destruir o habitat, não é? Destruir o litoral para pôr percebinhos em rochas agarrados a cordas, quer dizer, não me parece que fosse uma grande aquacultura. Não é? Claro que não. E, portanto, o que nós fizemos de diferente foi, não tivemos a tirar, tínhamos esses substratos e depois é que os levávamos. Só que tivemos muitos problemas de fouling das estruturas e, portanto, foi possível, conseguimos progredir, não é? Biologicamente é possível de fazer, só que ainda há muitos problemas técnicos, nomeadamente com problemas de fouling, portanto, de outros organismos que também se fixam e que encrustam também, e que depois sobre os percebes, e que é difícil realmente cultivá-los sem mais investigação. Portanto, acabam ainda precisamos de mais investigação. Sim.
mais testes experimentais, sim. Testar várias técnicas. Portanto, esse é um campo de investigação que está ainda... Sim. Tem muito ainda sim. para andar no que diz respeito aos percebes, não é? Já agora, até porque falámos disso antes do registro aqui da conversa, e a Teresa Cruz acabou de referir, Sines é onde está neste momento um dos grandes pontos, é onde a Teresa trabalha, não é? Com a sua investigação, exatamente. É onde está um grande laboratório aberto de investigação sobre os percebes, é? Sim, já há muitos anos que a Universidade de Évora tem um laboratório de Ciências do Mar, o CIEMAR em Sines, que estamos lá também com apoio da Câmara Municipal de Sines e temos tido lá vários projetos também com o apoio do Porto e o Porto de Sines é um local protegido naquela costa oeste, muito agitada e foi possível, portanto, também fazer essa experimentação, mas muito desta investigação que eu tenho feito tem sido muito centrada na costa sudoeste. Muito bem, muito bem. Também nas Berlengas, mas também na costa sudoeste. O pretexto para estarmos aqui a conversar, o pretexto mais imediato, foi porque, entretanto, me cruzei com esta notícia da publicação de um estudo, uma atualização de um outro estudo que já vinha de lá muito atrás. Trazemos para aqui a Margaret Barnes, que em 1996, na mesma revista científica, onde agora a Teresa com o seu grupo publicou este estudo, fez tinha o ponto de situação mais atual naquela altura, em 96, sobre os percebes, e agora há então esta atualização. Eu não me atrevo a tentar traduzir o nome do artigo em inglês, tal como está aqui, é a revisão, é a informação científica relativa aos últimos 25 anos sobre diferentes espécies de percebes. O que é que está aqui? Que passo é este em frente, Teresa Cruz, que acaba de ser dado com este vosso artigo, publicado na revista Oceanography and Marine Biology, revista de referência. O que é que está aqui nesta atualização? Isto levava para mais uma hora de conversa, não é? Está muita coisa. Para já foi fantástico ter tido esta possibilidade. Foi um prazer enorme ter feito esta revisão. Não fui só eu, também houve colegas meus do mar e do CIEMAR que também partilharam esta aventura de fazer este artigo, porque deu bastante trabalho, mas também outros cientistas de outros não portugueses, e foi uma honra para mim ter tido esta possibilidade. Eu conhecia a Margaret Barnes no início, quando comecei os estudos dos percebes, e ela teve, naquela altura, apoiou-me e, portanto, é duplamente gratificante. Exato. Não é? Porque durante todos os anos foi sempre uma referência ao trabalho dela e ter tido esta oportunidade de fazer esta revisão do conhecimento científico do pós-Margaret Barnes, que ela era bióloga e trabalhou, era casada com um grande investigador também dos cirrípedes, e naquela altura, portanto, ela fica sempre em Inglaterra, portanto, não permitiam que marido e mulher trabalhassem no mesmo sítio. Portanto, ela foi sempre esteve sempre na sombra de algum modo. Por trás, mas sim. Sem o ser, não é? Sim, claro. E quando eu era mais miúda, tive a oportunidade de a conhecer e de ver isso, e portanto foi mesmo muito... Ela escreveu umas cartas nessa altura, nos anos 90, e estava-se entusiasmada por haver outras pessoas que gostavam de estudar os percebes e os género policípios, que ela achava fascinante. Portanto, foi uma oportunidade fantástica. E realmente o que está aqui é o que se sabe, mas também a identificação das lacunas e de caminhos novos, porque isto de investigação, isto não acaba, não é? Claro. Gostando de uma coisa, isto tendo a possibilidade... É um caminho sem fim, vem surgem sempre outras novas questões perguntas. E vêm novas perguntas. Volta e meia vêm novas espécies também, não é? Como já pois, neste caso que também. levantam mais uma série de questões. Sim, isso é um dos principais diferenças em relação ao artigo da Margaret, não é? É que agora, 25 anos depois, em vez de 3 espécies,
há uma quarta. Há uma quarta espécie, exato. E, portanto, a Teresa Cruz tem... Eu tinha essa pergunta aqui porque 30 anos a estudar os percebes, já percebi que a Margaret Barnes é a grande responsável, de algum modo, não é? Sim, quer dizer, ela cruza-se naturalmente porque, pronto, em Portugal naquela altura não havia, assim, ninguém estudava este grupo e, portanto, tive que procurar, não é, fora. Sim. Não é? Exatamente. E foi essencialmente os Estados Unidos, que tinham também vários trabalhos naquela altura publicados com a espécie norte-americana, e na Europa, realmente, tirando os espanhóis, que também estavam a fazer alguns trabalhos, mas França foi sempre uma espécie muito pouco estudada, e a Inglaterra o percebo quase que não chega lá, não é? Portanto, esta espécie está ali no sudoeste de Inglaterra, ali uns indivíduozinhos, mas não chega. Talvez com as alterações climáticas ela dê um salto para colonizar a Inglaterra. E, portanto, também, porque eu estou convencida que se o percebo se distribuísse em Inglaterra, que já havia mais estudos naquela altura, nos anos 90. Mas eu estava mas também ela tinha muito conhecimento. Ela tinha muito conhecimento. Dos chirrips em geral. Sim. Mas na altura, antes desse contacto e desse conhecimento com a Margaret Barnes, se calhar a atenção da Teresa Cruz poderia eventualmente ir para outras espécies, não para os percebes também, não é? Pois, foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade, foi uma não é? oportunidade. E são mesmo só percebes que estão sob o seu trabalho de investigação ao longo destes anos todos, ou há por aí outras espécies assim ao lado a que dedica também a sua atenção? Há outras, mas Sim. o percebo tem sido aquela espécie onde eu tenho feito mais trabalho, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvidas nenhumas. Tenho feito trabalho também no litoral rochoso, sobretudo, noutras, também com lapas, com cracas, sobretudo invertebrados, com ouriço do mar, mas o percebo tem sido central, até porque dentro de estudos que tenho feito com o percebo, há a dimensão biológica e ecológica que é fascinante, né, de estudar, mas depois tem o lado da pesca, da exploração. Era isso que lhe queria perguntar. O seu trabalho também é ir mar adentro de vez em quando com os mariscadores aos habitats onde eles vão, porque eles no fundo têm um contacto direto com habitats onde é difícil chegar e onde há informação de se calhar muito importante. Também vai com eles de vez em quando, Teresa Cruz, ou já foi? Sim, já fui. Mas o mais importante de tudo também é também captar a percepção ecológica que eles têm. Porque os mariscadores. Os mariscadores. Sim. Os mariscadores têm muitas observações sobre esta espécie, não é? E nós recolhermos também esta percepção ecológica que eles têm é essencial. Eles, não só com esta espécie, mas com todas, mas no caso do percebo em particular, como eles vivem nestes sítios tão hidrodinâmicos, muitas vezes os apanhadores vão até a locais que o cientista se calhar não vai com tanta facilidade. Não é? Exato. E portanto, por outro lado, o modo como eles apanham é importante ir com eles, mas também obter informações deles. Nós temos feito muitos trabalhos, quer sobretudo nas Berlengas e também no Sudoeste, e em Sines e no Cabo de Sines, em que tentamos também captar e transmitir. E transmitir essa... Sim, exatamente. Os cuidados... A troca, não é? A captura na troca é que está o ganho. Claro que sim. A captura é sempre uma agressão, obviamente, ao meio ambiente, aos locais onde estão os percebes, mas essa captura, de facto, se houver essa percepção da parte deles, essa agressão pode ser minimizada. Na altura lembro-me que levantaram-se muitas questões quando se levantou ou quando se impôs a época de repouso, como é que se diz? De defeso. Estava-me a lembrar repouso e pousinho, não é? De defeso, de não captura, mas acho que a percepção correu muito rapidamente porque a espécie estava a desaparecer, não é? E neste momento, qual é o ponto de situação? O retrato que vão tendo no seu contacto com os mariscadores, quer na sua investigação, o que é que podemos dizer do risco que eventualmente estará no mar de haver cada vez menos percebes, ou as coisas estão estabilizadas? Qual é a informação e a percepção que a Teresa tem sobre isso?
Essa pergunta não é completamente fácil de responder. Porquê? Porque o percebo, nós não temos dados, por exemplo, da pescaria, dados oficiais da pescaria, tão bons como temos de outras pescarias. Percebo, sim, sim. Porque há muito percebe que nós sabemos que não é vendido com fatura. Pois, exato. E que seja, não passa sob o controle. E que tenhamos essa estimativa efetiva da biomassa que é extraída. Agora nós nas berlengas temos um projeto onde isso está a ficar melhor. Efetivamente porque temos agora um processo de cogestão, que se calhar depois posso falar um bocadinho sobre isso. Mas no resto da costa, portanto, agora pondo as berlengas de lado... não há esse controle. Ainda a imagem que nós temos do que é extraído está muito incompleta. Não é? Imagino. Está muito incompleta. Por isso não temos não temos dados, não é, oficiais como noutras pescarias, não é? Pronto, isso é uma falta. Agora temos mais dados do que tínhamos no passado, porque também é possível, os profissionais também têm que declarar, podem vender fora de lota e declarar depois isso de outra maneira, que antigamente nem isso tinha. Mas o que nós fazemos é inquéritos, é observações, observações independentes, e daquilo que foi talvez o estudo mais abrangente de toda a costa que nós fizemos e que já foi há mais de 10 anos, o que nós vimos é que a costa que estava pior, com tendência de pioria, era a costa centro. Portanto, porque também tem mais gente à volta, não é? Temos, sim. Lisboa, a captura Sintra, é maior, sim. mais pessoas e menos proteção. Nas berlengas já é uma reserva, já é essa proteção. Não há pesca lúdica, pronto, há uma série de aspectos que também favorecem a conservação. O defeso neste momento está implantado em que época? De quando até quando? O defeso não é o mesmo em toda a costa. Sim. Não é o mesmo em toda a costa. Portanto, no sudoeste é de 15 de setembro a 15 de dezembro. Há muitos anos que os mariscadores tentam mudar esse defeso. E é uma luta dos mariscadores do sudoeste tentarem, e a coisa já parece que teve pareceres da nossa parte também de não oposição a isso, de tentar repartir. Alargar ou não, era diminuir na altura do outono. E depois partir e haver também um defeso na primavera. Muito bem. E porque a razão é porque na altura um defeso tão prolongado que é mau para eles por ser demasiado tempo que não podem ir ao mar. É a razão. Porque no resto da costa é só o 15 de setembro a 15 de outubro. Isso, no resto da costa. E nas berlengas é mais... A proibição é maior. Não podem ir de janeiro a março e depois também não podem em agosto e setembro. Para irmos terminar também, disse-me que há um projeto nas berlengas que tem a ver com a gestão da pesca, da apanha, é? Sim, é uma... Tanto a apanha do percebo, a apanha do percebo nas berlengas está... Portanto, foi desde o ano passado que foi publicado em uma portaria o primeiro comitê de cogestão de uma pescaria em Portugal. Portanto, foi uma coisa... fomos os primeiros, não é, a fazer isso. E foi uma coisa extraordinária de se ter conseguido fazer isso. Foi resultado de trabalhos já de há muitos anos que havia sobre o percebo naquela altura, mas de um projeto em particular que foi o projeto Copesca 2, com colegas também de uma área do Instituto Politécnico de Leiria, com o ICNF, com a DGRM, com a WWF, a ANP, com os mariscadores, com várias entidades que fazem parte deste comitê e que trabalhámos, portanto, durante esse projeto para o tornar legal, né?
e também com o apoio da Secretaria de Estado das Pescas, e que se conseguiu o ano passado, portanto, que ele publicou-se esta primeira portaria, que é uma maneira de gerir este recurso que nunca tinha sido tentada ainda aqui no nosso país, quando já há outras experiências lá fora, sim. Não exatamente iguais a esta que nós estamos agora a fazer nas Berlingas, mas começou há quanto tempo? Isto para lhe perguntar se já há alguns indicadores que possam ser tirados dessa nova forma de gestão dos recursos. Foi publicado agora em janeiro. O primeiro plano. Portanto, o ano passado foi a portaria da criação do comitê, não é? Sim. Agora foi o primeiro plano de cogestão que foi aprovado e que saiu também agora em portaria. Só que uma dos aspectos essenciais é o financiamento disto. Né? Claro. E aí isto ainda não estamos lá. Pois, eu percebo. Também por ser o primeiro e tudo isto é novo, claro, mas o que é verdade é que estamos a mudar aqui um paradigma, não é? Que isto era gerido, portanto, essencialmente o ICNF, a DGRM, era o Estado, não é? E agora há uma gestão partilhada, não é? Portanto, sim. Estamos a fazer a gestão vários, entre eles também o ICNF e o DGRM, e portanto entre eles também o Estado, né? Também, só que não é só, portanto também estão os cientistas, também estão os próprios mariscadores, e estarem os próprios mariscadores é um aspecto fundamental. Pois, imagino fundamental. Que sim. Daquilo que nós sabemos em todo o mundo é que a gestão, quanto mais for o envolvimento e a participação na tomada de decisão dos pescadores, que a coisa mais funciona melhor. Mais eficaz é essa gestão, exato, eu percebo isso. Que funciona melhor. E pensa-se que, portanto, um dos problemas, não só das pescarias do percebo em Portugal, mas em Espanha, é o furtivismo, não é? É a apanha, claro, por profissionais que não podem apanhar e que apanham, por lúdicos que apanham mais do que deviam, enfim, por todos os tipos de furtivos que possam existir, e que melhora com o envolvimento dos profissionais ou dos pescadores, apanhadores de percebos, melhora. Claro, em geral, eles de algum modo são uma força de vigilância permanente ou quase permanentemente no terreno, claro, não é? Claro, no território. Muito bem. Se consegue um polícia em cada pedra. Claro, é difícil. Claro, tem que existir, obviamente, mais fiscalização, mas os pescadores se envolverem é essencial. 25 anos estão aqui atualizados de informação nesta publicação na revista que eu já referi. Teresa Cruz, já há retorno dos vossos pares, da comunidade científica, desta publicação que foi feita na Oceanography and Marine Biology, nesta revista de referência, já receberam algum retorno depois desta publicação? O retorno... Ainda é relativamente recente, tanto sim, é do final do ano passado, não é? Em dezembro, sim. Dezembro, sim. O retorno das pessoas que a comunidade que estuda também o percebo não é enorme. Não é enorme. E muitos deles colaboraram de alguma maneira, nem que seja para perguntar alguma coisa, e portanto tem uma grande lista de agradecimentos, porque muitos foram contactados, não é? E para esses todos enviei depois a publicação, e por isso o que se espera é que sirva para ajudar nas investigações que são feitas em todo o mundo sobre o percebo, que as lacunas que nós identificamos, pois, que iniciem também outras investigações e outros caminhos, não é?
e que é isso que a ciência é feita. Muito bem. Vamos só deixar aqui uma nota para quem quiser complementar a conversa, quiser saber mais coisas deste trabalho, eventualmente notícias que estejam a chegar ou a continuação deste trabalho, através do CIEMAR, assim como escreve-se assim como se diz, CIEMAR, Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora. O CIEMAR, através deste sítio na internet, vão chegar a informações sobre o trabalho da Teresa, da sua equipa e de outros, e também colegas, do MARE. não é? Portanto, E do MARE, exatamente, do MARE. Sou investigadora do MARE da Universidade de Évora. Acaba mesmo com MARE. MARE. Exatamente. E, portanto, é investigadora do MARE, é também do Departamento de Biologia da Universidade de Évora. Teresa Cruz, exatamente. Continuação de boas descobertas. E muito há muito obrigada ainda pelo para andar, convite. mas já há muita coisa conhecida, mas este bichinho continua a ser fascinante para quem gosta dele. Mas sobretudo, como percebemos, e sobretudo ou também muito para a comunidade científica que está debruçada em perceber cada vez mais coisas. Quem sabe virá aí, por exemplo, uma quinta espécie, não é? Ou uma quinta desta área. Obrigado, Teresa. Continuação do bom trabalho. Obrigada.